Você deve se tornar ninguém, em lugar nenhum, em tempo nenhum para criar uma nova realidade. Você não quer isso porque você não tem. Você quer tanto porque em algum lugar no seu campo quântico, você já tem. E isso muda tudo. Porque e se eu te dissesse que seus desejos mais profundos não são sinais de falta, mas ecos do futuro? Não um desejo, mas uma memória. Pause por um momento e sinta que a própria coisa que você está desejando, amor, riqueza, propósito, saúde, não está chamando você. Está chamando de você. De uma versão de você que já vive isso, respira isso, incorpora isso. E ainda assim, essa versão parece impossivelmente distante, não é? Como uma vida paralela fora do alcance. Perto o suficiente para doer por ela, mas longe demais para segurar. Este é o paradoxo que prende quase todos na ilusão da separação. Você quer tanto, mas o querer se torna parede. Deixe-me te mostrar o porquê. Desejo quando nasce da completude é magnético. Ele guia linhas do tempo. Mas desejo quando carregado com falta se torna distorção. Ele colapsa a realidade na frequência de eu não tenho. E o que a maioria das pessoas nunca percebe é que o campo, o substrato quântico da possibilidade, não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. Ele responde à sua coerência, sua incorporação, sua vibração de assinatura. Então, quando seu querer está emaranhado com resistência, seu sinal se torna pouco claro. A onda nunca colapsa na realidade que você busca porque você ainda está vibrando como a versão de você que está esperando, não aquela que está recebendo. Isso não é apenas poesia espiritual. É física. Heisenberg nos mostrou que o ato de observar muda o resultado. Mas o que você está observando quando permanece no desejo? Você está observando um futuro que você não viveu e codificando-o como ausência. Você está olhando para seu eu futuro através das lentes do ainda não. E ao fazer isso, você está atrasando o colapso quântico que traz isso à forma. Aqui está o que nunca te ensinaram. Desejo não é um roteiro em direção a algo. É uma trilha de migalhas de volta para algo, de volta para um eu que você já é em uma linha do tempo onde já está feito. E quanto mais você persegue, mais você reforça a ilusão de que não é seu. Pense nisso. Quando você deseja desesperadamente amor, seu corpo vibra com a ausência de intimidade. Quando você obceca por dinheiro, seu coração bate no ritmo da escassez. Quando você deseja liberdade, sua respiração encurta com a pressão de estar preso. Então, mesmo que sua mente esteja gritando sim, seu campo está sussurrando não. E no universo quântico, o campo não escuta seus pensamentos, ele escuta sua frequência. E aqui está a verdade perturbadora que poucos ousam encarar. Quanto mais apegado você está a ter isso, mais evidência você gera de não ter isso. Este é o ciclo de feedback oculto da falta. Toda vez que você verifica se chegou, você colapsa uma realidade onde não chegou. Toda vez que você tenta controlar como e quando, você reforça a crença de que não é natural para você. Toda vez que você visualiza mas ainda duvida, você cria interferência no campo. Então a questão não é mais, como eu consigo o que quero? A questão real é, por que ainda estou vibrando como a versão de mim que ainda não tem isso? Esta é a chave quântica. E uma vez que você a compreende, você desbloqueia um nível de criação que parece mágica para o mundo exterior. Mas vamos mais fundo. E se seus desejos não fossem seus no sentido pessoal, mas sinais incorporados no campo? Convites pré-codificados para expandir para a próxima versão de você. E se querer não fosse uma falha, mas um sinal de GPS do seu próprio futuro? E a dor não é porque está faltando. É porque você está desalinhado com a versão de você que já possui isso. Isso muda como nos relacionamos com o anseio. Porque agora o desejo não é algo para suprimir, mas também não é algo para obedecer cegamente. Desejo se torna um portal, uma transmissão vibracional. E seu trabalho não é persegui-lo, mas sintonizar nele. Mas como você sintoniza em algo que ainda não pode ver? Esse é o quebra-cabeça incompleto que sua alma veio aqui para resolver. Porque a resposta não é encontrada no fazer, é encontrada no ser. É aqui que a maioria dos ensinamentos de manifestação fica aquém. Eles focam em estratégia, roteiros, rituais, quadros de visão. Mas o campo quântico não responde às suas palavras. Ele responde à sua coerência, o alinhamento entre seus pensamentos, emoções e ações. E se mesmo um desses estiver fora de sincronia, a onda não colapsa.
Você não atrai seu futuro. Você sintoniza nele. Mas espere, se já está feito, então por que você ainda não pode sentir? Porque ainda parece distante. Por que dói tanto querer isso? Porque há uma memória presa em seu sistema nervoso. Um código que diz: isso não é seguro. Isso não é possível. Isso não sou eu. E essa memória, muitas vezes inconsciente, está colapsando uma linha do tempo diferente. Uma linha do tempo onde nada muda. Uma linha do tempo onde o desejo é um loop. Um loop de espera. Um loop de esperança. Um loop de quase. E a menos que essa memória seja reescrita energética e somaticamente, você continuará orbitando a vida que conhece enquanto vislumbra aquela que deseja. Então e agora? Quebramos o loop. Paramos de perseguir e começamos a lembrar porque a versão de você que já tem isso não está em algum lugar lá fora. Está codificada em seu campo. Está sussurrando através de seus desejos. Está escondida em seus anseios e está esperando não para ser convocada, mas para ser escolhida. No próximo capítulo, revelaremos como seu cérebro já está acessando este futuro sem sua permissão e como usá-lo conscientemente para mudar linhas do tempo. Você não está apenas imaginando uma vida melhor, você está neurologicamente lembrando dela. Mas mais sobre isso daqui a pouco. Há algo estranho sobre memória. Deveria se mover em uma direção do passado ao presente, como tinta pingando para trás através do rio do tempo. Mas isso só é verdade se você acredita que a mente é um dispositivo de armazenamento em vez do que ela realmente é, uma antena. Porque quando você silencia o ruído por tempo suficiente, algo misterioso começa a acontecer. Você começa a receber impressões, ideias, flashes, não do que foi, mas do que quer ser. Cenários que você nunca viveu, mas sente intimamente familiar. Emoções sem uma história. Imagens sem contexto. Por que uma certa versão de sucesso parece tão real mesmo que não tenha acontecido? Por que alguns futuros parecem déjà vu? É porque seu cérebro não apenas lembra do passado, ele lembra do futuro. Não metaforicamente, neurologicamente. Estudos recentes em neurociência, especialmente no campo da neuroplasticidade e codificação preditiva, revelaram que o cérebro humano é fundamentalmente uma máquina de previsão. Ele não observa passivamente a realidade. Ele constantemente a constrói. Cada percepção, cada pensamento, cada sentimento é uma projeção moldada por dados prévios. Mas aqui está a reviravolta. Quando seu mundo interior é dominado por uma visão futura e essa visão é repetida com frequência suficiente com carga emocional suficiente, o cérebro atualiza seu modelo, ele começa a tratar o futuro imaginado como memória. E uma vez que o futuro é lembrado, o corpo começa a seguir. Seu sistema nervoso não se importa se algo é fisicamente real. Ele só se importa se o sinal é consistente. É por isso que as pessoas podem sofrer de trauma que nunca lembraram conscientemente ou curar de experiências que ainda não viveram. O corpo mantém a pontuação, mas não pede uma data na memória. Joe Dispenza chama isso de condicionamento neuroquímico. Quando você ensaia um evento futuro com clareza e emoção suficientes, seu cérebro conecta como se já tivesse acontecido. Isso não é pensamento positivo. Isso é instalação neural. E uma vez instalado, seu corpo se torna um ímã para experiências que correspondem àquela impressão interna. Ele muda o que você nota, no que você age, o que você atrai, e o que você colapsa do campo de potencial infinito. Mas isso só funciona quando você sente. Visualização sozinha é fraca. É um esboço sem cor, um projeto sem voltagem. Para o futuro se tornar memória, ele deve ser sentido com a mesma intensidade que você sente o passado. Seu coração deve acelerar como se o sucesso já estivesse aqui. Sua respiração deve aprofundar como se o amor já tivesse chegado. Sua postura deve mudar como se você já estivesse seguro, rico, vivo. Sem essa assinatura emocional, o cérebro arquiva sua visão sob fantasia. Mas quando a emoção é adicionada, especialmente estados elevados como gratidão, alegria, admiração, o cérebro muda o rótulo de imaginar para lembrar. É aqui que a ciência começa a ecoar verdades antigas. Porque os místicos sempre disseram que o tempo não é linear, que a alma existe além da cronologia, que seu eu futuro não está à sua frente em uma linha reta, mas existe ao seu lado, vibrando em uma frequência diferente. E quando seu cérebro começa a ressoar com essa versão, você começa a se emaranhar com ela.
Emaranhamento quântico em física descreve partículas que permanecem conectadas através do espaço e do tempo. Mude uma e a outra responde instantaneamente. O mesmo princípio se aplica à consciência. Quando você alinha seus pensamentos, emoções e ações com um futuro específico, você se emaranha com o eu que já vive isso. E uma vez emaranhado, sua realidade atual começa a se reorganizar. Sutilmente no início, depois obviamente. Coincidências se tornam padrões. Oportunidades aparecem sem esforço. Pessoas mudam ao seu redor, não porque você teve sorte, mas porque você não está mais correspondendo ao campo do seu passado. Mas há uma armadilha, e é onde a maioria das pessoas sabota o processo. O corpo não gosta de emoções desconhecidas, mesmo que sejam positivas. Você foi condicionado por anos, talvez décadas, a sentir decepção, estresse, luta. Essas emoções se tornam lar e qualquer coisa fora dessa linha de base emocional parece insegura, até mesmo alegria. É por isso que é mais fácil recair no medo do que sustentar gratidão. O sistema nervoso deseja o que é conhecido, não o que é verdadeiro. Então, quando você começa a instalar uma memória futura de abundância, amor, liberdade, seu corpo resiste. Ele se tensiona. Ele duvida. Ele tenta te arrastar de volta ao previsível, ao sofrimento familiar do passado. E a menos que você esteja consciente dessa resistência, você a interpretará como um sinal de que não está funcionando. Você parará o ensaio. Você deixará a dúvida colapsar a forma de onda. Você abandonará o futuro antes que ele possa colapsar no agora. Mas aqui está a verdade que a maioria nunca percebe. Resistência não significa que está errado. Resistência significa que está funcionando. Porque o próprio ato de escolher uma nova realidade emocional ameaça a sobrevivência do seu velho eu. E o ego, o construto mental construído em torno de segurança, identidade e controle, lutará para preservar o que é conhecido. Ele sussurrará: isso não é você. Ele dirá: isso é irreal. Ele usará lógica, memória, até mesmo sua prática espiritual contra você. Mas nada disso é real. É ruído, feedback, estática de uma frequência que está desaparecendo. Você não é seu passado. Você é o campo de consciência escolhendo sua próxima expressão. E quanto mais consistentemente você instala a memória de um futuro você, mais você anula o domínio neuroquímico da história. Você reconecta a mente para esperar milagres. Você retreina o sistema nervoso para confiar no prazer. Você muda o corpo para a coerência. E coerência é a chave. Porque em um estado coerente onde o coração e o cérebro estão em harmonia vibracional, seu campo se torna poderoso o suficiente para colapsar probabilidades em forma. Esta é a verdadeira ciência da criação quântica. Não desejar, não esperar, mas lembrar quem você já é em um futuro que está sussurrando de volta através do véu. E a única questão que resta é: você continuará vivendo o programa padrão do passado ou se tornará a memória viva do que já está esperando? Você está colapsando uma realidade agora mesmo. Não através do esforço, não através da estratégia, mas através de algo muito mais poderoso: sua observação. E a questão é: o que exatamente você está observando? Porque se sua mente está fixada no que está faltando, seu coração emaranhado com o que não aconteceu e sua energia centrada em torno do que pode dar errado, então você não está observando o futuro que deseja. Você está reforçando a versão que teme. E o campo quântico obedece não suas preferências, mas sua atenção. Em física quântica, o efeito observador revela que o mero ato de observar um sistema influencia seu resultado. Partículas se comportam como ondas, infinitas, indefinidas, até serem observadas. Então, e somente então, elas escolhem uma posição. Esse momento de colapso é criação. E aqui está o que a maioria das pessoas perde. Você está sempre observando algo e assim sempre colapsando algo. O problema não é que a manifestação não funciona. É que ela funciona perfeitamente, apenas não na direção que você espera. Cada pensamento, cada fixação emocional, cada diálogo interno é uma forma de observação. E a maioria das pessoas inconscientemente são mestres observadores da falta. Eles rastreiam o que não está funcionando. Eles analisam por que não aconteceu. Eles obcecam sobre tempo, métodos, sinais. Eles olham para sua realidade atual e a interpretam como prova do futuro em vez de reconhecê-la como um eco de sua vibração passada. Esta é a armadilha.
Quando você espera que a realidade lhe dê permissão para acreditar, você não é mais o observador. Você se torna o observado, reativo, passivo, emaranhado com uma linha do tempo que não é de sua escolha. E o campo responde. Neville Goddard disse com precisão mística: estar consciente de ser pobre enquanto reza por riquezas é ser recompensado com aquilo de que você está consciente de ser. Em outras palavras, você não pode colapsar a abundância enquanto observa a escassez. Você não pode gerar uma linha do tempo de amor enquanto sua consciência está fundida com a dor da solidão. Sua atenção não mente. Ela diz ao campo em torno do que se organizar. A verdade é, você provavelmente tem colapsado a realidade errada por anos. Não porque você carece de poder, mas porque você não sabia como exercê-lo. Sua atenção foi sequestrada pelo medo, por velhas histórias, por padrões de sobrevivência passados por gerações. Essas não são apenas impressões psicológicas. São instruções quânticas. Elas dizem ao campo: isso é o que eu reconheço. Isso é o que parece comigo. Isso é lar. Mas e se o lar estiver desatualizado? E se o eu que você tem referenciado não é aquele que você está se tornando, mas aquele que você está tentando escapar? Esse é o dilema do observador. Quanto mais você luta contra sua realidade atual, mais você a energiza. Resistência não é neutra. É uma forma de observação. E cada vez que você resiste ao que é, você colapsa mais do mesmo. Não porque o universo é cruel, mas porque o campo é leal, ele corresponde ao seu sinal, não aos seus slogans. E quando seu sinal é, eu ainda não estou lá, o campo responde com mais evidência de que você não está. Então como você muda isso? Não controlando resultados, não rastreando obsessivamente o progresso, mas mudando a identidade do observador. Você não precisa visualizar mais forte. Você precisa se tornar o eu que naturalmente observaria o que você quer como já feito. Você precisa entrar na frequência da inevitabilidade. A postura interna de claro que é meu. Não porque você disse as afirmações certas, mas porque todo o seu ser está vibrando em coerência com o resultado. E coerência é o segredo que a maioria pula. Quando seu cérebro e coração estão em harmonia, quando seus pensamentos correspondem às suas emoções e suas emoções correspondem às suas ações, seu campo se torna coerente. E um campo coerente é preciso. Ele não envia sinais mistos. Ele não colapsa caos. Ele cria clareza. E clareza é o que dobra a sopa quântica da possibilidade em uma linha do tempo que corresponde à sua verdade. Mas aqui está a reviravolta. Clareza não é certeza. É rendição. É a disposição de estar tão profundamente alinhado com seu eu futuro que você não precisa mais de prova. Você é a prova. Sua vibração se torna tão estável, tão incorporada que o mundo externo não tem escolha senão se reorganizar ao seu redor. Mas a mente se rebelará. Ela apontará para sua conta bancária, seu status de relacionamento, seu corpo, seu passado, e dirá: veja, não está funcionando. Esse é o teste. Esse é o limiar. O velho eu implorando por sua atenção uma última vez. Porque se ele puder apenas fazer você observar a falta novamente, ele pode sobreviver. Mas você não está aqui para sobreviver sua velha vida. Você está aqui para colapsá-la suavemente, conscientemente, completamente. E aqui está algo que a maioria nunca entende. Linhas do tempo não mudam através da força. Elas mudam através da fidelidade. Quanto mais fiel você é à versão de você que vive o futuro, gema, mais seu campo começa a ecoar essa versão. Você notará coisas sutis primeiro, um tipo diferente de pensamento, uma nova linha de base emocional, pessoas te tratando diferente, não porque elas mudaram, mas porque seu campo mudou. E seu campo é o projeto. A física quântica nos diz que a realidade é probabilística, não fixa. A cada momento, versões infinitas de você existem, e sua atenção é o seletor. Sua carga emocional é o amplificador. Sua crença é o estabilizador. Junte isso e você não apenas observa uma nova realidade, você se torna ela. Mas a peça final é muitas vezes a mais difícil. Você deve liberar a necessidade de ver antes de sentir. Porque quando você sente sem precisar ver, é quando você sabe que a linha do tempo já colapsou. O corpo não mente. Você pode roteirizar as afirmações perfeitas, visualizar a vida dos sonhos com clareza cristalina, recitar intenções diariamente, mas se seu sistema nervoso ainda está conectado para o passado,
você não está transmitindo o futuro. Você está transmitindo medo. E o campo quântico não responde aos seus objetivos. Ele responde à sua incorporação. Você já ouviu isso antes. Sinta como se já estivesse feito. Mas isso não é sobre fingir. Isso não é sobre enganar o universo com sorrisos falsos e gratidão superficial. Isso é sobre se tornar a assinatura vibracional da linha do tempo que você deseja. Não pensar nisso, não desejar isso, viver isso emocionalmente, energeticamente, biologicamente antes que haja qualquer evidência. Este é o ato mais radical de criação. Sentir à frente da curva de sua realidade física. Incorporar um estado de amor antes do amor chegar. Sentir abundância antes do dinheiro aparecer. Caminhar como liberdade enquanto a gaiola ainda parece fechada. E não é ilusão. É alinhamento quântico. Aqui está o que a neurociência revela. O corpo não conhece a diferença entre uma experiência que é vividamente imaginada e uma que é fisicamente vivida. Se você ensaia uma realidade futura com intensidade emocional suficiente, seu cérebro a conecta. Seu corpo responde com os mesmos sinais químicos. Seu coração muda seu ritmo. Seu campo se recalibra. E de repente, você não está apenas pensando sobre a nova linha do tempo. Você está dentro dela. No momento em que seu mundo interior se torna mais real que o mundo exterior, o campo começa a se dobrar. Porque na mecânica quântica, a realidade não é objetiva. É participativa. Seu estado interno não segue suas condições externas. Ele as cria. O campo não está reagindo às suas circunstâncias. Está reagindo ao sinal que você emite. E o sinal mais coerente que você pode enviar é o de já ser, não precisar, não esperar, ser. Mas aqui está o desafio. Seu corpo foi condicionado possivelmente por décadas a viver em uma certa frequência. Estresse, vigilância, não ser suficiente. Esses padrões não são apenas mentais. Eles são somáticos. Armazenados em sua fáscia, sua respiração, sua postura. Então quando você começa a incorporar o novo, quando você respira mais fundo, suaviza seu peito, levanta seu queixo, abre seu coração, a velha frequência resistirá. Ela sussurrará, você está fingindo. Ela tentará te puxar de volta para a gravidade emocional de sua velha linha do tempo. E nesse momento, você deve escolher. Porque aqui está a verdade. Você não entra em uma nova realidade quando ela chega. Você entra nela antes que ela chegue. Você cruza o limiar vibracional no invisível e o visto segue. Isso não é pensamento ilusório. É causalidade eletromagnética. Seu coração emite o campo magnético mais poderoso em seu corpo. Quando você sustenta emoções elevadas, gratidão, alegria, compaixão, seu coração entra em coerência. E quando seu coração está coerente, seu cérebro segue. Os dois começam a sincronizar, criando um campo unificado ao redor de seu corpo que pode ser medido. E nesse estado, sua influência no campo quântico se amplifica exponencialmente. Mas coerência requer prática. Não é uma visualização única. É uma devoção diária a se tornar a versão de você que não precisa mais forçar resultados porque você é o resultado. Esta é a incorporação. Quando o futuro que você busca se torna tão natural, tão familiar que seu corpo não duvida mais, suas células começam a codificar para isso, suas ações se alinham sem esforço. Você fala diferente, você caminha diferente, as pessoas respondem diferente. Por quê? Porque você não está mais sinalizando um desejo. Você está sinalizando uma realidade. Essa é a mudança. E é sutil, quase imperceptível no início. Você pode acordar sentindo-se um pouco mais leve. Você pode notar que não está reagindo a velhos gatilhos. Você pode sentir paz onde costumava haver esforço. E é quando o campo começa a refletir você de volta. Mas o ego não gosta de paz. Ele quer drama, controle, prova. Então mesmo quando seu campo se expande, sua mente pode tentar contrair. Ela pode implorar por garantia. Por quê? Onde está? Porque ainda não apareceu. E se você ouvir essa voz, você colapsa a onda de volta à incerteza. Então, em vez disso, você pausa, você respira, você retorna à incorporação. Você se lembra, se eu sinto agora, não preciso mais que venha. E nesse momento, paradoxalmente, ele se move em sua direção.
Não porque você perseguiu, mas porque você se tornou magnético para isso. É por isso que os manifestadores mais poderosos não são aqueles que trabalham mais duro. Eles são aqueles que estão mais emocionalmente familiarizados com seu futuro. Para eles, não é uma fantasia. É uma memória, uma frequência já visitada em sonhos, em silêncio, em meditação, e o corpo lembra. Então pergunte a si mesmo, como é já viver sua realidade desejada? Onde ela vive em seu corpo? Que postura você carrega? Que tom você fala? Quais decisões parecem naturais desse lugar? E então faça desse sentimento seu lar. Visite-o diariamente. Respire nele. Caminhe nele até que um dia você perceba que não está mais incorporando uma linha do tempo. Você se tornou ela. Digite nos comentários, eu já estou vivendo isso. Deixe isso ser sua declaração. Não para o mundo, mas para o campo. Deixe-o ondular em suas células, suas escolhas, seu amanhã. Porque uma vez que você reivindica internamente, o externo deve se rearranjar. Não por mágica, por fidelidade quântica. Desejo é um sinal, um pico de frequência, um clarão de seu eu superior, revelando o que é possível para você e o que já é real em outro endereço vibracional. Mas o desejo não é feito para permanecer. Não foi projetado para ser permanente. É um mensageiro, não um lar. No momento em que você mantém o desejo vivo por muito tempo, ele decai. Ele se transforma em falta, em desejo, em um padrão emocional que diz, isso ainda não sou eu. E é aí que a maioria fica presa. No loop, o loop quântico, ele começa inocentemente o suficiente. Você sente a faísca de uma visão. Você vislumbra o futuro. Você prova uma nova frequência. E por um momento, todo o seu ser se ilumina. Você está em ressonância. Você está alinhado. Você está chamando isso. Mas então você começa a esperar. E com a espera vem o questionamento. Com o questionamento vem a verificação. Com a verificação vem notar que ainda não está aqui. E então começa o colapso sutil. Você faz um loop de volta para a identidade que gerou o desejo em vez daquela que o cumpre. Você começa a observar a realidade novamente através dos olhos do buscador, não do criador. Este loop se torna autossustentável. Você deseja, você visualiza, você duvida, você espera, você reforça. E quanto mais tempo você fica nessa oscilação, mais seu sistema nervoso normaliza a lacuna entre quem você é e quem você está se tornando. Começa a parecer natural quase chegar lá, viver em um estado constante de preparação, habitar no quase. Mas o campo quântico não responde à preparação. Ele responde à presença. Ele responde ao momento em que você não precisa mais do desejo porque você se tornou aquele que o incorpora. Esse é o ponto de inflexão. Quando o desejo derrete em identidade, quando o fogo do anseio se torna o calor do saber, não porque você está desapegado em apatia, mas porque você entrou em uma coerência tão profunda, tão estável que o desejo cumpriu seu propósito. Ele te puxou para a vibração do seu próximo eu. E uma vez que você está lá, você não precisa mais do desejo. Você é a coisa que uma vez quis. É quando o tempo se dobra. É quando você para de projetar a realidade no futuro e começa a expressá-la do futuro. Aqui agora, em cada respiração, a ilusão do atraso se dissolve. O campo não está mais recebendo sinais de algum dia, muda para já. E porque você não está mais perseguindo, a linha do tempo não tem mais nada para resistir. Ela colapsa silenciosamente, elegantemente, inevitavelmente. Mas há um perigo. O ego não gosta de mudanças de identidade que acontecem sem seu controle. Ele se infiltrará usando linguagem espiritual, sussurrando que você está delirando, que você está evitando, que você está esquecendo de fazer o trabalho. Ele tentará se reconectar ao desejo, reacender o querer porque querer dá ao ego um papel. Dá-lhe algo para consertar, melhorar, manifestar. Identidade, por outro lado, é chegada. E chegada aterroriza a parte de você viciada no tornar-se. Então você deve permanecer vigilante. Você deve notar quando o desejo tenta se infiltrar novamente, não como inspiração, mas como distração. Você deve observar quando o loop se reabre, não com julgamento, mas com consciência. Porque o loop é sutil. Ele não grita. Ele sussurra. Ele diz, apenas verifique mais uma vez. Ele diz, visualize novamente, só por precaução. Ele diz,
você não está fazendo o suficiente. Mas seu ser suficiente não é medido pelo esforço. É medido pela frequência. E uma vez que sua frequência se estabiliza no campo de já ter, nada mais é necessário. É por isso que a incorporação é tão poderosa. Ela se torna o fim do loop. Você não processa mais a realidade através do filtro do desejo. Você navega nela como uma correspondência. Você faz escolhas não de o que me levará lá, mas de o que naturalmente se alinha com quem eu sou agora. E isso muda tudo. Porque agora suas decisões param de sinalizar separação. Sua fala para de reafirmar a espera. Seu diálogo interno não inclui mais a frase quando vier. Você age como aquele que tem. E ao fazer isso, o universo espelha isso de volta com precisão. Esta é a mudança quântica de buscador para fonte. Você para de transmitir a energia de eu quero e começa a irradiar eu sou. Você para de negociar com a vida e começa a colaborar com ela. Você se move da oração para a presença, do anseio para o pouso. E neste campo de identidade, você se torna inegável. As pessoas sentem isso. As oportunidades sentem isso. O campo sente isso. Porque identidade é o feitiço mais poderoso que você pode lançar. Ela não pede, ela declara. E uma vez declarada, o universo se organiza ao redor dela. É por isso que seus desejos mais profundos não são objetivos. Eles são convites, projetos, coordenadas de uma versão de você que já existe. E quando você incorpora essa versão, a necessidade do desejo se dissolve, não porque você desistiu, mas porque você integrou. O sinal não está mais sendo transmitido para fora. Está irradiando para dentro. O campo não está mais sendo dito o que trazer. Está sendo mostrado o que você é. E o campo sempre reflete o que você é. O futuro não é um destino. É uma frequência. Ele não chega com o tempo. Ele se revela através do alinhamento. E no momento em que você para de tentar persegui-lo, atraí-lo, manifestá-lo, e em vez disso começa a lembrá-lo, tudo muda. Porque lembrar seu futuro não é uma metáfora. É um fato vibracional. Você já viveu a versão de você que tem o que você deseja. Você já caminhou o caminho, conheceu as pessoas, tocou a realidade, não nesta linha do tempo, mas no campo quântico de linhas do tempo infinitas onde cada eu potencial existe, codificado, esperando sua consciência se sintonizar. É por isso que seu desejo parece tão específico, tão pessoal, tão inevitável. Não é aleatório. Não é fantasia. É uma ressonância, uma atração da versão de você que já se tornou. E seu trabalho não é inventar essa vida. Seu trabalho é se tornar a evidência emocional de que já é real. Caminhar não como alguém que está tentando chegar lá, mas como alguém que sabe que já esteve. Esta é a mudança da criação baseada no tempo para a incorporação baseada no campo. Você para de medir o progresso por sinais externos. Você para de perguntar quanto tempo vai levar porque o tempo se torna irrelevante na presença da coerência. A verdade é, se você sente agora, você já tem. E se você não sente agora, perseguir isso apenas empurrará mais para longe. Então o que significa viver da memória do futuro? Significa que sua energia precede sua evidência. Significa que você sente paz antes da solução chegar. Você sente confiança antes do caminho estar claro. Você sente abundância antes da transação acontecer. Não para impressionar o universo, mas porque seu sistema nervoso ensaiou tão profundamente que não duvida mais. Você não está mais tentando provar nada. Você não está mais tentando se tornar nada. Você está simplesmente permanecendo leal à versão de você que já é. E dessa lealdade, dessa coerência inabalável, uma realidade começa a se desdobrar ao seu redor que corresponde à frequência que você estabilizou. Não por acidente, não por sorte, mas por lei quântica. Porque o campo não te dá o que você implora. Ele espelha quem você está sendo. É por isso que o esforço sozinho nunca pode criar mudança sustentável. Você pode se esforçar o quanto quiser da vibração de não ser suficiente e ainda se encontrar circulando os mesmos resultados. Você pode rezar com desespero e nunca colapsar a onda. Você pode visualizar sem parar e ainda viver no medo porque frequência é a linguagem da realidade. E a única maneira de falar fluentemente é sentir. É por isso que seu maior trabalho não é em fazer mais. É em lembrar melhor. Lembrar a versão de você que já sabe, que já escolheu, que já se tornou.
Sinta a respiração deles na sua. Sinta a calma deles em seu peito. Sinta a clareza deles em suas decisões. E caminhe nessa lembrança, não como um ato de fé, mas como um ato de identidade. Porque no campo quântico, quem você é agora é o único voto que conta. Você não está colapsando seu futuro. Você está colapsando sua memória dele em forma. E se você pode segurar essa vibração, mesmo quando o 3D tenta te convencer do contrário, você se torna o campo. Você não reage mais à vida. Você a orquestra não através do controle, mas através da coerência. Este é o novo paradigma da criação. É aqui que a manifestação se torna movimento, onde o desejo se torna dado, onde o pensamento se torna linha do tempo, e onde sua realidade finalmente começa a refletir o que sua alma sempre soube. Então, pause agora. Sinta em seu campo. Não aquele que a sociedade te disse para perseguir. Não aquele que seu trauma te ensinou a esperar, mas aquele que seu eu superior tem esperado que você reivindique. Já está aqui. Você não precisa esperar mais um dia, mais um sinal, mais uma validação. Você já está vivendo isso. E quanto mais você se estabiliza nesse saber, mais rápido o mundo o espelha de volta. Se esta mensagem ativou algo em você, mesmo apenas uma faísca, então você está pronto para ir mais fundo, ir da teoria à incorporação, da informação à transformação. De lembrar a irradiar é exatamente por isso que criamos o e-book, O Criador Oculto. Não é apenas um livro. É uma recalibração completa de frequência com ensinamentos quânticos poderosos, métodos guiados, e um caderno de exercícios prático que te ajuda a integrar tudo isso em seu campo diário. O link está no comentário fixado. Não para aqueles que estão curiosos, mas para aqueles que estão prontos para colapsar sua próxima realidade. Você já tem. Agora escolha.